Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar os estudos do PET volume 4. E o primeiro assunto que nós vamos ver é sobre queimadas. As queimadas, pessoal, são um tipo de prática agrícola bem primitiva. Essa técnica ela é muito utilizada na agropecuária, por exemplo, com o objetivo de renovar pastagens, limpar uma determinada área, entre aspas, né? Limpar e facilitar a colheita de alguns alimentos, como é o caso da cana-de-açúcar. Só que essas queimadas acabam muitas vezes perdendo o controle, né, e virando verdadeiros incêndios. Alguns tipos de queimada têm um objetivo específico, por exemplo, a colheita manual de cana-de-açúcar, que é uma prática agrícola, é utilizada com o objetivo de limpar o terreno e facilitar o corte da cana. E essa prática ainda, infelizmente, é muito comum em canaviais. Para a retirada de madeira, que também é uma prática agrícola muitas vezes ilegal, né? Ela é utilizada como ferramenta para retirar a madeira, porque aí as plantas menores são queimadas para que o corte dessas árvores maiores que vão ser utilizadas, né, para vender seja facilitado. Pode acontecer também a queimada para o fim de germinação e reciclagem de nutrientes. Ela é utilizada como processo, né, para germinação de algumas espécies vegetais. Porque existem espécies, gente, que ela precisa de alguns fatores para quebrar o que a gente chama de dormência. Ela só consegue germinar se houverem o ambiente certo. Por exemplo, as sementes do cerrado geralmente precisam de alguns fatores que muitas vezes são até queimadas para conseguir germinar, no caso do fogo. Só que a diferença é que no cerrado acontecem às vezes naturalmente algumas queimadas. Não é intencional, é coisa natural. E aí a própria natureza consegue produzir essas queimadas e nos pontos certos, né, na quantidade certa, e não vira essa coisa tão grande como a gente está vendo aí na televisão. Pode ser por vandalismo também, que é um ato criminoso, né? Que aí a queimada é provocada de forma intencional. Por exemplo, quando descarta cigarro aceso nas margens das estradas, em terrenos abandonados, né? Igual, por exemplo, algumas pessoas utilizam o fogo para queimar lixo, restos de folhas, e aí é um crime isso. E aí pode desencadear, igual eu falei, um incêndio descontrolado. Outro problema que a gente tem, principalmente na parte do meio do ano, né, em junho, julho, são os balões de festa junina, que também é criminoso. Tá ali negligência, mas é criminoso. É proibido soltar balão. E aí pode acontecer também com os fogos de artifício, né? E aí pode causar queimada, porque as fagulhas acabam caindo na vegetação que já está seca, e aí pode causar um incêndio. E o balão de festa junina em si, ele já leva fogo, né? Para ele conseguir subir, o ar quente precisa de ar quente. O ar quente vai ser, né? O ar vai ser aquecido pelo fogo. Pode acontecer também por disputa de posse. Por incrível que pareça, tem gente que coloca fogo na propriedade de terra do coleguinha para motivado pela disputa de terras agrícolas. Acontece muito isso também lá na Amazônia, que eles colocam fogo lá na floresta para depois falar para o governo que aquela terra está improdutiva, já está, né, degradada e eles estão querendo utilizar aquela terra para agricultura. Aí o governo vai lá, emite a licença e a pessoa vira dona do terreno. É o que a gente chama também de grilagem, que as pessoas vendem também essas terras ilegalmente. E pode ser, igual eu falei do caso do Cerrado, a falta de chuva. A queimada é provocada pela falta de umidade do ar. E aí o solo também está muito seco e aí ocorre geralmente em regiões com poucas chuvas.
Mas quais que são as consequências dessas queimadas? A primeira é a alteração no equilíbrio dos ecossistemas. A queimada vai destruir muita coisa. E como a gente sabe, a vida ela é muito frágil, né? Então uma coisinha pode desequilibrar todo um ecossistema. Aí uma outra consequência é a desertificação ambiental. O fogo vai fazer com que a terra perca nutrientes e a umidade do solo. E aí, essa perca de umidade e dos nutrientes e a mudança da temperatura do solo vão fazer com que aquela região que antes havia uma mata, ela se transforme em deserto, porque aí o solo fica improdutivo, não consegue nada crescer, porque ficou tão degradado. Como que uma planta consegue, por exemplo, crescer, germinar, se o solo não tem nutriente? Não tem jeito, né? Então acaba virando um deserto. E depois é muito difícil recuperar essas áreas degradadas, porque vai ser difícil. Imagina uma extensão bem grande de terras onde você vai ter que é, repor nutriente, né? Então é muito difícil, igual por exemplo na Amazônia, a gente já viu que o solo de lá é bem pobre, né? E aí o que mantém a floresta de pé são justamente a serrapilheira, né? Que as folhas caem, os restos de animais, que eles vão ser degradados, né? E vão voltar para a terra como nutrientes. Mas lá existe tantas árvores, né? Que acaba que o solo fica pobre. Então, uma vez a área desmatada, é difícil recuperar. Porque, como eu disse, a planta não cresce ou não se desenvolve bem em locais com ou poucos nutrientes, né? Que são essenciais para o desenvolvimento dessa planta. Outra consequência é a emissão de gases poluentes. Na queimada, pessoal, é liberado muitos gases tóxicos, por exemplo, o dióxido de carbono. E aí piora a qualidade do ar. E aí, com essa piora da qualidade do ar, há o surgimento ou agravamento de doenças respiratórias para as pessoas que vivem na região. Quem tem doença respiratória sabe muito bem quando, por exemplo, um vizinho coloca fogo para queimar um lixo ou folhas. A gente sofre muito com isso. Eu tenho problema respiratório, eu tenho rinite alérgica. E aí, às vezes, o pessoal aqui perto de casa insiste, mesmo sendo crime, insiste em colocar. Isso é muito perigoso. Eu também tenho enxaqueca, por exemplo. Tem dia que começa, eu tenho que correr e fechar todas as janelas da minha casa, porque eu começo a passar mal. E aí é horrível, né, pessoal? Fora que sempre perto dos lugares que alguém coloca fogo, tem criança, tem idoso. E é muito difícil já, por exemplo, nessa época do ano que o tempo já está seco, é mais difícil ainda com você respirar com a fumaça. Como eu disse que emite gases poluentes, esses gases poluentes vão intensificar o efeito estufa e o aquecimento global. Lembrando que a gente já estudou que um dos principais gases, né, o principal gás que faz esse aumento da temperatura na Terra, o aquecimento global, é o dióxido de carbono, CO2, que é justamente ele que é liberado, principalmente ele que é liberado nas queimadas. E outra consequência muito triste é a diminuição da biodiversidade. Algumas plantas só existem e animais só existem em determinadas regiões. É o que a gente chama de endêmico, que só ocorre naquela região. Então, se aquela região é destruída, a gente não vai ter essas espécies em lugar nenhum outro do mundo. E aí a espécie se perde completamente, vai ser extinta. Algumas árvores e animais, pela ação humana, já estão em extinção, já estão em perigo de extinção. Existem poucos exemplares, né, na natureza, tanto na natureza como em cativeiro, em zoológicos. Mas aí faz com que perca essa biodiversidade tão importante, né, para o equilíbrio. Então, perdendo igual por exemplo, algumas árvores, eles, tudo vai, tudo está em equilíbrio, né, na natureza. Se a gente mexe um pouquinho, já começa a causar problemas. Por exemplo, se uma árvore é destruída, aquela árvore ia servir de abrigo para animais, ia servir de fonte de alimento. Então a gente desencadeia uma um desequilíbrio mesmo ambiental.
E a gente pode ver, por exemplo, né, esse ano passado, aumentaram muito, né, os números de queimadas, principalmente pela falta de apoio do governo em relação ao combate, né, a essas práticas criminosas. E infelizmente a gente vê em vários governos, não só o atual, essa, essa não preocupação com o meio ambiente, né? Mas a economia. Tem uma fala que diz o seguinte, que quando a última árvore for cortada, a gente vai ver que a gente não respira dinheiro, a gente não come dinheiro, a gente não bebe dinheiro. Então a gente tem que preservar a natureza. E aí é muito triste ver uma árvore queimando, os animais, por exemplo, igual eu disse na Amazônia ano passado e esse ano também. Vocês lembram que a fumaça chegou até aqui? Chegou em São Paulo, chegou até no sul do Brasil, que veio aquela nuvem horrível. Então, para você ter ideia do tanto que queimou para a fumaça chegar até aqui. Esse ano também, que está tendo muita queimada no Pantanal, o Pantanal, a fumaça que está lá já levou para o sul também. Então, é triste, né, pessoal? E o mais triste que a gente vê, a gente tem que lembrar que são seres vivos. E, por exemplo, os animais sentem medo, sentem frio, sentem fome, igual a gente sente. Imagina o bichinho lá tá tranquilo, na toca, tá lá forrageando, né, procurando um alimento. De repente, a queimada acontece, né, um incêndio acontece e muitos deles não conseguem fugir e acabam morrendo queimados ou se queimando gravemente. Eu não sei se vocês se lembram dessa imagem, desse tamanduá mirim. Ele ficou todo queimado, chamuscado no passado com as queimadas da Amazônia e infelizmente, dias depois dessa foto, ele não resistiu e morreu. Hoje eu vi uma reportagem falando que uma onça foi resgatada e uma jaguatirica foi resgatada e ela estava tão queimada que os veterinários precisaram sacrificá-la. Então é muito triste, né, pessoal? Por exemplo, aí jacarés, alguns animais, eles têm dificuldades de fugir em relação aos outros, porque o meio de locomoção deles é mais lento. Por exemplo, os jacarés são muito rápidos na água, mas em terra eles são um pouco mais lentos, então eles não conseguem fugir. Répteis, no geral, são mais lentos, anfíbios são muito afetados porque não conseguem fugir. Os animais que conseguem fugir mais são alguns mamíferos, né? E as aves, mas muitas delas também morrem, tanto pela queimada em si, quanto pela falta de, depois pela perda de hábitat e pela perda de comida, né? Que eles acabam não encontrando fontes de alimento. Então, muitos animais vão morrer. Por exemplo, um tatuzinho também que infelizmente morreu queimado. São imagens fortes, mas a gente precisa colocar a mão na consciência e parar urgentemente com esse tipo de prática que o ser humano faz. Eu também vi hoje uma reportagem mostrando uma anta, que é um animal importantíssimo dispersor de sementes, porque ele come vegetais e pelas fezes deles vão sair as sementes. E aí elas vão fazer a floresta germinar de novo, né? Aí essa anta que eu vi na reportagem, ela se queimou tanto, ela correu para a água, para um rio, mas ela não aguentou e morreu lá no rio, de, de queimaduras, né? Então é muito triste, é muito triste. Eu fico vendo essas reportagens, eu sinceramente eu tenho vontade de chorar. Às vezes eu choro, porque é muito triste. Ano passado, por exemplo, aqui perto de casa, uma pessoa colocou fogo no lixo, né, nas folhas também, e saiu. Aí descontrolou a área toda que pegou fogo, foi muito triste, matou muito animal, quase queimou muita casa. Chegou aqui pertinho da minha casa, a gente ficava desesperado porque a gente, no meio da noite, ouvia o barulho das árvores queimando e foi muito triste, dá muito medo, porque uma vez que o fogo é aceso, o vento nessa época do ano é muito forte.
e acaba levando o fogo mais adiante, aumenta a intensidade do fogo e espalha para outros locais. Então a gente tem que parar urgente com essa prática. E queimada, pessoal, é crime. Quem coloca fogo em lixo, folha, mato, tá cometendo um crime ambiental. Essa prática é proibida por lei, que é a Lei Federal de número 9.605, que é de 1998, e tem a pena de 6 meses a 5 anos de prisão, além de multa. Então a gente tem que denunciar sim quem pratica esse tipo de prática, né? Que é, lembrando que é um crime. Você pode ligar para o número 181 e denunciar. A denúncia é anônima, você não precisa se identificar. E aí a polícia vai investigar e depois vai até o local. É isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, vocês podem me enviar, tá? Pesquisar mais sobre o assunto, ver como é que vocês podem evitar, como vocês podem falar com os vizinhos, né? Muito importante isso, a gente falar com os pais, com os vizinhos, que explicar mesmo qual que é a importância de não colocar fogo no lixo, principalmente que ocorre nessa parte urbana, né? Então é isso, pessoal. Um beijo, um abraço para todo mundo e até a próxima aula.